Eu gostaria então de brevemente hoje tratar com vocês sobre a importância suprema da oração. E ela não é supremamente importante agora, sempre foi. Sempre foi. Quando você vai para as Escrituras, você vai ver que os patriarcas foram homens de oração. Abraão foi um homem de oração. Isaac foi um homem de oração. Jacó foi um homem de oração. José foi um homem de oração. Você vai encontrar Moisés, o grande legislador e libertador, como um grande intercessor da nação. Você vai encontrar Josué, o grande conquistador da terra prometida, como um homem de oração. Você verá o primeiro juiz, ou o último juiz de Israel, o mais importante deles, Samuel, dizendo para o povo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Os reis mais importantes da história de Israel foram homens de oração. Davi foi um homem de oração. Salomão foi um homem de oração. Asa foi um homem de oração. Josafá foi um homem de oração. Ezequias foi um homem de oração. Josias foi um homem de oração. Aí você adentra as páginas do Novo Testamento e você verá que João Batista, o precursor do Messias, o grande pregador, era conhecido como um homem de oração. Jesus, como um homem perfeito, um homem de oração. Os apóstolos todos foram homens de oração. Os pais da igreja foram homens de oração. Os pré-reformadores foram homens de oração. Todos os reformadores foram homens de oração. Os avivalistas, os grandes missionários, aqueles que impactaram a história com a presença do Evangelho, com a pregação do Evangelho, foram homens de oração. E hoje, eu gostaria que nós pousássemos os olhos e concentrasse nossa atenção no texto que trata de oração. E a primeira coisa a destacar é a primazia da oração. Então veja comigo no verso 1, algo interessante. Todos nós conhecemos João Batista como profeta e pregador. Essa é a grande marca dele. Mas é curioso que, muito embora os evangelhos não relatem nenhuma oração dele, aqui quando Jesus está orando, aproxima-se dele um discípulo, e a Bíblia não diz que discípulo foi este. E esse discípulo faz uma pergunta para Jesus, um pedido para Jesus. E o pedido é bem específico: Senhor, ensina-nos a orar. E ele linka isso, como também João ensinou os seus discípulos. Então João, o grande pregador, o grande profeta, o maior homem dentre os nascidos de mulher no conceito de Jesus, não só era um homem de oração, como ele também ensinou aos seus discípulos a orarem. Links na descrição desse vídeo. E foi o exemplo de João, e muito provavelmente este era um discípulo de João no passado, que fez o pedido. Agora se aproxima de Jesus e não pede: Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a falar bonito para atrair as multidões. Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Não, o pedido foi este: Senhor, ensina-nos a orar. E por que eles fizeram esse pedido? Não só porque João ensinou os seus discípulos, mas porque Jesus, como homem perfeito, eles viram Jesus comprometido com oração. E o evangelista Lucas, que retrata a humanidade perfeita de Jesus, é o evangelista que mais destaca a vida de oração de Jesus. Ele orou no seu batismo. Ele orou quando a multidão vinha ao encontro dele para serem curadas das suas enfermidades. Ele se retirou para um lugar deserto para orar. Ele passou a noite toda em oração quando foi escolher os 12 apóstolos. Ele orou lá em Cesaré de Filipe, antes de fazer a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele orou lá no Monte da Transfiguração, quando o seu rosto resplandeceu e as suas vestes resplandeceram como a luz. Ele orou
por Pedro, quando Satanás tentou enredá-lo para peneirá-lo como trigo. Ele orou por Pedro. Ele orou no Getsemane, com sangrento suor, na mais titânica batalha da história da humanidade. Ele orou lá na cruz, e por 2 vezes. A primeira e a última palavra da cruz foram 2 orações. Primeiro, intercessória: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda, de rendição: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora aqui, este discípulo está pedindo prioritariamente para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez eu esteja falando aqui para homens e mulheres que têm longa experiência com Deus, anos de vida cristã. É possível que eu esteja falando aqui para homens e mulheres que têm experiências marcantes de vitórias, como ouvimos agora do Salmo 44, da vitória de Deus em resposta à oração. Mas eu quero hoje ousar-me a dizer a você hoje, a mim, a todos nós estamos precisando de nos matricularmos na escola de oração de Jesus. Eu quero aprender com Ele. Eu quero aprender dEle. Eu quero aprender aquilo que a palavra de Deus tem para me ensinar sobre esse assunto. E quando Jesus então vai atender a esse pedido, Ele vai ensinar uma oração modelo. E aí eu convido você para olhar comigo no verso 2. Então Ele os ensinou: quando orardes. E eu gosto da expressão quando orardes, porque não diz se orardes. A oração não é uma opção. A oração não é apenas para um grupo de intercessão da igreja, como se houvesse só um grupo da igreja que tem experiência ou conhecimento ou vivência da oração. A oração é uma experiência da respiração da alma de todo crente. Quando orardes. E aí ele vai tratar desta oração, normalmente Mateus que traz essa oração completa, Lucas faz apenas um resumo daquela oração que Jesus ensinou. Ele vai tratar de 10 partes. Aqui há uma declaração que diz respeito ao ser a quem oramos: Pai nosso que estais nos céus. Há aqui 3 petições referentes a Deus: santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui há 4 declarações sobre as nossas necessidades. E aqui é uma atribuição final de louvor a Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então vamos olhar aqui um pouquinho desta oração que Jesus ensinou. Primeiramente, vamos ver o fundamento dessa oração. E no fundamento dessa oração está escrito aqui, versículo 2: Pai, santificado seja o teu nome. E eu gosto dessa expressão, porque a primeira coisa que a oração vai ensinar para nós, e é tão importante isso, é que as nossas orações, via de regra, são muito focadas em nós e não em Deus. Nós pedimos muito para nós. Nós já chegamos fazendo pedido: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu emprego, abençoa minha empresa, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus filhos, abençoa o meu cônjuge, abençoa. E eu estou pedindo para mim, porque eu penso que eu sou o centro do universo. E eu, nem você, somos o centro do universo. Deus é. Então a oração começa não com você, começa com Deus. Começa não com as suas necessidades, começa com os interesses de Deus. A oração não começa com aquilo que vem da terra, mas aquele que são os interesses do céu. E a primeira coisa, devemos nos dirigir a Deus como Pai. Quando você diz Pai, o que implica isso? Primeiro, que esse Deus não está distante de você. Segundo, que esse Deus ama você. Terceiro, que esse Deus conhece você. Quarto, que esse Deus protege você. Ele é Pai. Você não está dirigindo a sua oração a um ser distante, inalcançável, que está lá longe, sem se importar com você. Ele é seu Pai. Agora nota, em segundo lugar, Ele é Pai nosso. E quando diz Pai nosso, significa que você pertence a uma família.
que você não é o único nessa família, que você tem outros irmãos, que você pertence a uma família numerosa, que nós somos irmãos uns dos outros e somos filhos do mesmo Pai. Isso acaba com o exclusivismo. Terceiro, Pai nosso que estais nos céus. Isso implica que, embora Ele é Pai, Ele é íntimo, mas Ele é maior, Ele é transcendente. Ele não é como você, não é limitado como você, não tem as mesmas paixões que você tem. Ele é o Pai que está nos céus, Ele é exaltado, Ele é sublime, Ele é glorioso, Ele está no trono. E como dissemos, e como já lemos aqui hoje, quando Ele ordena a sua vitória, ninguém pode impedir que essa vitória chegue nas suas mãos, porque Ele está no trono, Ele tem o controle de todo o universo. Depois disso, nós vamos olhar aqui o conteúdo desta oração. E esta oração foca as primeiras petições, então, em relação a Deus e não a nós. E a primeira coisa, vejam vocês, que ele faz o pedido: santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa é o nome de Deus. E aqui, eu não sei quanto a você, mas eu já tive dúvidas lá no passado. Falei, meu Deus, se Deus é santo, 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 como é que eu posso pedir para o nome de Deus ser santificado? Eu posso santificar a Deus mais do que Ele é santo? Não posso. Deus depende da minha oração para ser santo, plenamente santo? Não. Deus não pode ser mais santo nem menos santo. Ele é plenamente santo, absolutamente santo. Aliás, a santidade, diríamos que é o grande atributo de Deus, porque dos atributos de Deus, você nunca vai dizer justo, 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 amor, 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 bondade, bondade, bondade. Você vai encontrar santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Ele é absolutamente santo. Mas quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, você não está agregando valor à sua plena santidade. Você está pedindo que o nome de Deus seja reverenciado, respeitado, honrado, temido, obedecido. Por exemplo, todos vocês assistiram a abertura das Olimpíadas e você viu a profanação que fizeram com a ceia. Nós deveríamos orar para que Deus produza temor nos corações, para que eles não blasfemem do nome de Deus. Isso tem a ver com essa oração. Agora em Gravataí, Rio Grande do Sul, está para se consagrar um altar a Lúcifer. As leis municipais impediram que a inauguração acontecesse quando eles queriam, mas nós deveríamos orar para que as pessoas temessem ao único Deus vivo e verdadeiro e não blasfemassem do nome de Deus. Quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, é nesse sentido, para que o nome dele, que é santo, 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 seja reconhecido e respeitado e reverenciado por todos. Segundo, venha o teu reino. E é importante entender o que é isso, porque algumas pessoas, dentro do arcabouço teológico delas, elas imaginam que esta oração ela é postergada para depois da volta de Jesus, como se esse reino aqui só virá com o que eles entendem de milênio na terra. Não, essa oração não é para o futuro, essa oração é para agora, é para hoje. E o que significa venha o teu reino? Significa o reino de Deus é o governo de Cristo no coração das pessoas. Quando uma pessoa é convertida a Cristo, o reino de Deus chegou até ela. Ela passa a estar dentro da jurisdição do rei. Ela foi transportada do império das trevas para o reino da luz. E o reino da luz é o reino de Cristo, onde o Senhor Jesus governa uma pessoa. Aí chegou o reino. Então não é possível eu fazer esta oração, venha o teu reino, e nunca abrir a minha boca para testemunhar do Evangelho de Cristo. Porque o reino vem quando? O reino vem quando alguém se submete ao rei. E quando é que alguém se submete ao rei? É quando ele é convertido ao Senhor, quando ele arrepende os seus pecados e reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador. É isso que nós estamos pedindo.
É tarefa da igreja, portanto, dar visibilidade ao reino invisível, o governo de Cristo nos corações. Mas, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como nos céus, diz o texto de Mateus 6. E aqui, irmãos, essa oração está na contramão de algumas teologias bem prevalecentes hoje. Porque vocês conhecem, infelizmente, uma influência de uma teologia equivocada que medrou no mercado religioso, da chamada confissão positiva, ou das pessoas chegarem para Deus e determinarem as coisas. Eu determino, eu rejeito, eu proíbo, eu decreto. É como se vida cristã fosse que a sua vontade prevalecesse no céu e não que a vontade do céu prevalecesse na terra. Mas a oração não é que a minha vontade domine o céu. A oração é que a vontade de Deus domine a terra. A oração é quando você se curva diante de Deus, para que a vontade de Deus, que ela é perfeita, lá no céu não há conflito, não há tensão, não há desobediência, não há rebelião. Os anjos de Deus são preservados de tal maneira que não há queda no mundo angelical mais, como não há recuperação no mundo das trevas mais. Tem muita gente tola dizendo, não, quem sabe Satanás se converte? Não, ele não vai se converter nunca, nem os demônios. Isso é irremediável, isso é irreversível. Como não haverá mais queda no mundo angelical? Então lá no céu a vontade de Deus é plenamente aceita, é perfeita, é completa, é cabal. E o que nós estamos pedindo é que assim como a vontade de Deus é feita lá no céu, que ela seja feita aqui também na terra, que eu me dobre, que eu me curve à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então este é o conteúdo da oração, nas petições em relação a Deus. Mas agora, na oração de Jesus, ele vai trazer o conteúdo das petições em relação a nós. E tem 3 coisas aqui. Primeiro, necessidade presente, dívida passada, tentações futuras. É isso que eu preciso. Primeiro, necessidade presente. O que ele está pedindo para nós aí? O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Agora vamos entender algumas coisas. Na petição, esse pão nosso tem a ver lá com o maná, lembra? O maná vinha todo dia. Se recolhesse, essa semana eu quero dar uma descansada no final de semana, então vou recolher 3 dias para eu não ter que recolher maná todo dia. O que acontecia com o maná? Apodrecia. O que Deus queria ensinar ao povo? Que você precisa depender de Deus a cada semana, a cada mês, a cada ano? Não, todo dia. Então, outra coisa, ele não está pedindo o luxo nosso de cada dia. Ele está pedindo o pão nosso de cada dia. Outra coisa, não é um pedido egoísta, o pão meu. É o pão nosso. Implica aqui que eu tenho que ser o quê? Generoso. Terceiro, não é o pão para eu acumular avarentamente. É o pão nosso para eu distribuir generosamente. Então, o que o texto está querendo dizer é que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. Esse é o primeiro ponto. Por pão nosso de cada dia, é claro que está embutido aqui todas as nossas necessidades físicas e materiais. Quer dizer que Deus se importa em sustentar você, em prover para você o que você precisa. Segundo lugar, a dívida passada. Porque ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados. Lá em Mateus diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aqui está falando que pecado é dívida e dívida é pecado. A pergunta que eu faço a você é, se é perdoa-nos, não é perdoa as dívidas não, perdoa-nos as dívidas. Não é perdoa os pecados, perdoa-nos os pecados. Deus não está perdoando o pecado, Deus está perdoando você. Você já percebeu quando a gente vai ler o texto, a gente corta esse pedacinho?
Perdoa os pecados, não é perdoa os pecados, perdoa-nos os pecados, perdoa-nos as dívidas. A pergunta que eu faço a você é essa: qual é o tamanho dessa dívida que você e eu temos com Deus? Como nós poderíamos pagar essa dívida? Que dinheiro seria o suficiente para pagar essa dívida? Ou qual a montanha de sacrifícios que eu poderia fazer para quitar essa dívida? Quanto de oferta eu teria que dar para Deus para que essa dívida fosse quitada? E a resposta das Escrituras de Gênesis e Apocalipse é que eu não tenho como pagar essa dívida. Ela é impagável. Na parábola de Jesus, que ele ilustrou, é como se fosse uma dívida de 10 mil talentos lá no primeiro século, que representava 150 mil anos de trabalho, ganhando um denário por dia, que era o salário da época. Ou seja, impagável. E o que ele está pedindo? Perdoa-nos as nossas dívidas. De que maneira? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus condiciona o perdão da imensa e impagável dívida ao perdão que você precisa oferecer ao seu irmão. Não há perdão vertical sem haver a horizontalidade do perdão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você está magoado com alguém? Está brigado com alguém? Está de cara virada para alguém? Tem tempo que você não conversa com fulano, com Beltrano, com ciclano? Você daqui é tipo de gente que fala: pastor, o senhor porque não conhece a minha história, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Não dá para engolir o fulano, não dá, não dá. Pois a Bíblia diz: você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. E se você não perdoar, não tem perdão para você. Jesus está ensinando o quê? A orar. Mas agora, além dessas dívidas passadas, agora tem as tentações futuras. E ele aqui coloca assim: não nos deixes cair em tentação. Mateus prossegue um pouquinho: mas livra-nos do mal, ou do maligno. Então, é muito importante entender, irmãos, que nós temos tentações. E não é pecado ser tentado? Jesus foi tentado. Deus teve um filho, seu único filho, unigênito, que não teve pecado. Mas Deus não tem nenhum filho que não seja tentado. Não é pecado ser tentado. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Satanás tenta. Qual a diferença entre ser provado e ser tentado? Quando Deus prova você, Deus prova para você para extrair o melhor de você. Quando Satanás tenta você, ele tenta você para tirar o pior de você. Quando Deus prova você para aprovar você. Quando Satanás tenta você para reprovar você. Quando Deus prova você para fortalecer você. Quando Satanás tenta você, ele tenta para derrubar você. Quando lá em Mateus 6, o Senhor diz: livra-nos do mal, a palavra lá é maligno, livra-nos do maligno. Das ciladas dele, das artimanhas dele, dos estratagemas dele, das setas inflamadas dele, dos ardis dele. Então nós precisamos não só de sustento, nós precisamos não apenas de perdão, nós precisamos também de livramento dos laços do inimigo, do laço do passarinheiro, das ciladas que são armadas no nosso caminho. Precisamos pedir todo de Deus: me livre disso, me livre disso, me livre disso, Senhor. Pode ser uma tentação carnal, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de vaidade, pode ser um problema de ordem relacional, pode ser um problema de ordem sentimental. O Senhor está dizendo o seguinte, ensinando: olha, peça a Deus para livrar você desses ardis, dessas ciladas, dessas arapucas de Satanás. Pois bem, esse texto agora vai mostrar uma terceira parte, que é a perseverança na oração, nos versos 5 a 8. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola. Aliás, Lucas é o evangelho das parábolas. E essa parábola só é relatada aqui em Lucas.
E ele conta a história de um amigo que recebe um amigo que vai à casa de um outro amigo. E ele diz que chegou à casa dele meia-noite. Às vezes a gente estranha, mas a nossa cultura não aceita muito esse negócio de um amigo fazer a visita para o outro chegar meia-noite. Não é a nossa cultura, não é verdade? Lá no Oriente era muito comum, porque as viagens eram feitas à noite. Por que à noite? Porque durante o dia o deserto é causticante. Então as pessoas viajavam à noite. Então era muito comum a pessoa chegar na casa do amigo dele meia-noite. E aí chega esse amigo, você sabe que a cultura oriental, aquilo que é mais sagrado para uma cultura, para uma família oriental, é quando chega um amigo, ele tem que receber bem. E receber bem é comida na mesa. E esse camarada chegou na casa do amigo dele, que era amigo, meia-noite. E ele não tinha nada, o cara chegou com fome, viajou a noite toda quase. E ele não tinha pão para botar na mesa. E ele vai para a casa do amigo, meia-noite. Bate a porta, o cara acorda, fala, e aí, quem está falando? Opa, é o fulano, eu vim aqui para você me emprestar 3 pães. Ah, pai, não me incomoda, eu já estou deitado, meus filhos também estão deitados, não dá para levantar agora não. E Jesus termina assim, ainda que ele não se levante, pelo fato de ser amigo, ele vai se levantar e vai dar o que o cara está pedindo, por causa da importunação. O que Jesus está querendo ensinar não é por semelhança, é por contraste. É por contraste. Porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, não tem meia-noite para Ele. Ele não está deitado. Ele não está descansando. Porque está exausto do dia. Ele nunca está indisponível. Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo que você o procurar, Ele vai atender você. Ele é bom, Ele é seu Pai, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. O que Jesus está falando é por contraste. Se esse amigo importunado, impaciente, revoltado de levantar da cama, meia-noite, para dar o que o cara está pedindo, quanto mais Deus, com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta disposição, vai atender a sua necessidade, ao seu clamor. É isso que esse texto está querendo dizer. Links na descrição desse vídeo. Pois bem, deixa eu encerrar, tratando agora da promessa da oração, versículos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Então primeiro tem o pedido. Eu só chamo a sua atenção para o verbo pedir, buscai e batei. Está aqui no chamado presente contínuo. Sabe o que significa isso? Significa pedir e continue pedindo. Buscai e continue buscando. Batei e continue batendo. O que Jesus quer ensinar é que você precisa ser perseverante na oração. Segundo, o que esse texto ensina? Ele traz promessa para você, porque está escrito, todo que pede o quê? Recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. O que ele está dizendo? Tem pedido e tem promessa. Deus tem promessa para quem pede. Agora preste atenção. Não está escrito que todo que pede recebe o que pede. O que está escrito é todo que pede recebe. Porque ai de nós se estivesse escrito, todo o que pede, recebe o que pede. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo um pão, às vezes nós pedimos uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe, às vezes nós pedimos um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo, às vezes nós pedimos o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o melhor. Ele é seu Pai. E é por isso que Jesus conclui com essa expressão tão preciosa do texto. Versículo 11.
Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nenhum pai faz isso. Agora, Jesus admite uma coisa aqui, ele admite que você e eu somos maus. Se vós que sois maus, são os pecadores. Tem pai ruimzinho demais da conta, né? Tem pai que dá mesmo pedra para o filho. Tem pai que dá cobra mesmo para o filho. Tem pai que entrega escorpião mesmo para o filho. Nós somos maus. Mas mesmo sendo maus, a maioria de nós, se não todos nós aqui como pais, quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, levanta a mão. Eu tenho certeza disso. Vocês se desdobram para dar o melhor para seus filhos. A dor que lateja no corpo do filho dói mais em você do que nele. Se tiver um bife só para o jantar ou para o almoço, você vai dizer, eu perdi o apetite. O meu pai foi um desbravador na região que ele viveu, lá no Espírito Santo, e ele precisava andar a pé 42 quilômetros para comprar querosene, que não tinha luz elétrica, e comprar açúcar, porque logo que eu chegou não tinha plantação de cana ainda. Estava desbravando. E ele não tomava o café com açúcar, porque era o costume da época. Hoje é chique tomar café sem açúcar, naquela época não. Naquela época o cara era pobre mesmo, não tinha dinheiro. E ele tomava café sem açúcar, porque o que tinha, ele dava para os filhos. Então, nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E aí, por contraste agora, Jesus diz assim, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Note que Mateus diz as coisas boas, mas Lucas fala o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a maior e a melhor dádiva de Deus a você e a mim. Ele nos é dado em resposta à oração. Isso me deu uma pulsada na alma hoje, viu, Orival? Falei, meu Deus, nós já temos o Espírito Santo. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo. Nós já fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo em nós como o penhor da nossa redenção. O Espírito Santo já veio e para morar em nós, o nosso corpo já é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos santificando, o Espírito Santo nos deu dons espirituais, o Espírito Santo produz em nós fruto, mas eu posso ter mais do Espírito Santo. E eu vou ter mais do Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai ter mais de mim se eu pedir. Se eu pedir. Tem dádiva melhor que o Espírito Santo? Tem coisa melhor do que o Espírito Santo vindo sobre nós, tomando conta da nossa vida, nos enchendo, nos transbordando? Eu não sei dar as melhores dádivas, mas o Pai Celeste dá as melhores dádivas. A melhor dádiva que o Pai Celeste tem é o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você tem todos os desenvolvimentos de todas as bênçãos espirituais. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós tenhamos uma vida plena de oração, que agrade ao Senhor. Então abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Faremos a leitura de todo este capítulo. Pedro escreve assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procure despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo,
que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio o mundo, ou veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é a acrópole da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo de todas as doutrinas cristãs. A segunda vinda de Cristo é a consumação da história. A vinda de Cristo vai ser o último e o mais retumbante capítulo da história da humanidade. Esta verdade, ela está fartamente documentada nas Escrituras. No Velho Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, todos os livros tratam desta gloriosa doutrina, exceto Filemão, 2ª e 3ª de João. Todos os demais livros do Novo Testamento reverberam esta verdade gloriosa. Portanto, é muito importante entender que Jesus voltará. E como Ele voltará? Primeiro, Ele voltará pessoalmente. Lá em Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, quando os discípulos estavam olhando para as alturas, diante da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o anjo aparece e pergunta para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará, descerá entre nuvens do mesmo jeito. Ele não mandará um arauto, Ele pessoalmente virá. Será uma vinda pessoal. Mas a Bíblia diz que a sua vinda será também visível.
Diz Apocalipse 1:7, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Será uma vinda notória, pública, absolutamente irrefutável. Mas em terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será audível. Vai ser ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Ele descerá dos céus com grande glória e poder, no séquito dos anjos e dos remidos que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina, diz o apóstolo Paulo, que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser, diz o Senhor Jesus Cristo, como um relâmpago que risca os céus do oriente para o ocidente. Vai ser com esta rapidez que o Filho do Homem descerá dos céus com grande glória e poder. Mas ainda, em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada. Vai ser como o ladrão de noite. Não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia. E ele virá inesperadamente, quando os homens não estão aguardando e esperando que ele volte. Sexto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inescapável. É como uma mulher grávida que precisa dar à luz. E desta mesma maneira que uma mulher grávida vai dar à luz, inescapavelmente o Senhor Jesus Cristo virá. E virá para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre e sempre e sempre. Sétimo e último lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa e gloriosa. Ele virá em glória, ele vai se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai entregar o reino ao Deus o Pai, para que ele seja tudo em todos. E então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com ele, reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Esta doutrina gloriosa, irmãos amados, entretanto, é uma doutrina que tem sido atacada frontalmente pelos ímpios, porque eles não gostam dessa doutrina, eles não gostam desta verdade, porque esta verdade diz que a história não está nas mãos dos homens, nem dos poderosos, nem dos sábios, nem dos cientistas. A rédea da história, ou as rédeas da história, o volante da história está nas mãos do Senhor, e é Ele quem vai consumar a história, e Ele quem vai julgar as nações. Então, Pedro vai tratar deste assunto, e eu peço que você, com a Bíblia aberta comigo, considere este assunto. Primeira coisa que Pedro começa dizendo é o seguinte: amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Claro, a primeira nós temos aí na nossa Bíblia, então é a segunda mesmo, e essa que você está lendo comigo. Em ambas, diz ele, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro me dá um descanso muito enorme no coração. Ele está dizendo o seguinte: quando você vier para a igreja, não venha toda vez que você vier com a expectativa de que o pastor vai pregar coisa inédita. Não vai. O pastor vai pregar para você aquilo que você já sabe. Vamos recordar aquilo que nós já sabemos. Nós vamos trazer à memória esclarecida de vocês aquilo que vocês já têm conhecimento. Verdades que precisam ser ditas e repetidas, e repetidas, e repetidas, e repetidas de novo. O que Pedro vai nos informar, no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que essa doutrina da segunda vinda de Cristo não é nova, não é inédita. Ele não está criando isso, ele não está inventando isso. Ele está ancorado naquilo que os profetas pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. Os profetas trataram deste assunto, mais do que da primeira vinda. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo também, enquanto aqui esteve, ensinou sobre a sua segunda vinda. É só você perceber o chamado sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24 e 25, onde ele diz que, quando perguntado para ele: mas Senhor, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele diz: vede que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, pestilências, o amor de muitos se esfriarão, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas também esta verdade gloriosa foi pregada pelos apóstolos.
O apóstolo Paulo trata dessa matéria, o apóstolo Pedro trata dessa matéria, o apóstolo João trata dessa matéria, e este assunto está fartamente trabalhado pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: há uma unidade das Escrituras. Nunca aceite essa ideia que alguns querem levantar aí. O Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é o Deus da guerra. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor e o Deus de graça. Pedro, não. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão unidos com o mesmo propósito, tratando das mesmas verdades. Aqui no Velho é um botão, aqui no Novo é o fruto maravilhoso e doce da graça. Mas a palavra de Deus é una, quando se trata, sobretudo, da segunda vinda de Cristo. Então, vejam comigo, por gentileza, no versículo 3, que ele começa então a mostrar porque os ímpios não gostam desta mensagem e eles querem destruir esta mensagem. Olha o que está acontecendo. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: os falsos mestres virão quando? Os últimos dias. O que são os últimos dias? Isso é um termo técnico. Não são os últimos dias que vão preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas os últimos dias é um período que abrange da primeira à segunda vinda. Nós já estamos nos últimos dias. E é por isso que o primeiro sinal que Jesus Cristo disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Agora, a primeira coisa que Pedro está nos informando é o seguinte: se a doutrina está errada, a vida está errada. O verso 3 diz que eles vêm com seus escárnios, eles são escarnecedores, e vêm com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Por que isso? Porque a teologia determina a ética. Ninguém pode ser um herege e ao mesmo tempo ser santo. Não se pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. Se a doutrina está errada, o comportamento está errado. É por isso que os falsos mestres têm uma teologia ruim e têm uma ética ruim. Agora, qual o problema desses falsos mestres? Vamos entender que Pedro está tratando da segunda vinda de Cristo. Então, qual o problema deles? Qual o erro deles? Qual a falsa doutrina deles? Versículo 4, compare comigo aí. Dizendo, o que eles estão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Notem vocês que o ensino dos falsos mestres é: que coisa, que bobagem esse negócio de segunda vinda. Isso não existe. Isso é fantasia. Isso é quimera. Isso é utopia. Isso não vai acontecer. Isso aí é uma invenção. Essa expectativa, essa esperança é vã. Isso não tem sentido, ele não volta não. O grande problema aqui, irmãos, é que os falsos profetas põem em xeque a veracidade da palavra de Deus. Eles colocam em xeque a credibilidade da palavra de Deus. Eles estão dizendo que o que Deus disse na sua palavra, as promessas que ele fez, são vazias, não são dignas de confiança. Então, percebam vocês que os falsos mestres estão fazendo uma leitura errada das Escrituras e fazendo uma leitura errada da história. Como é que Pedro vai encarar? Como é que Pedro vai entender esses falsos profetas? Como é que Pedro vai fazer essa leitura? Veja comigo o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, então preste atenção aqui. Os falsos mestres não têm esquecimento por falta de memória. Aliás, o ateísmo não é uma questão intelectual, o ateísmo é uma questão moral. Os homens rejeitam a verdade, sufocam a verdade, tentam afogar a verdade, porque eles não querem mudar de conduta. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa vive uma vida errada, ou ele se arrepende, ou ele muda a teologia dele, para justificar o seu comportamento errado. Como eles não querem mudar de vida, como eles querem viver nas suas paixões, como eles querem viver nos seus devaneios carnais, como eles não querem se arrepender, então eles começam a dizer: não, então não vai ter juízo, porque se tiver juízo eu estou encrencado. Então não tem juízo.
então não tem segunda vinda, então não tem eternidade, então não tem céu, então não tem inferno, para justificar o comportamento moral desviado e desregrado que eles vivem. Mas Pedro está dizendo o seguinte: eles têm um esquecimento deliberado. Eles não são honestos intelectualmente. O problema deles é moral. Bom, qual o argumento que Pedro vai usar para refutar esse esquecimento deliberado dos falsos mestres? Pedro vai citar 3 coisas. Primeiro, Pedro vai dizer que esse mundo foi criado pela palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Pedro vai dizer: o mundo foi criado, e criado pelo poder da palavra de Deus. Aí notem comigo que no versículo de número 6, ele vai dizer a segunda coisa: esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio pela palavra de Deus. Terceiro, olha comigo por favor, versículo 7. Ele diz que esse mundo que já foi julgado no dilúvio pelo poder da mesma palavra que criou o mundo, também vai passar por um outro julgamento, o julgamento final, do juízo final, e esse mundo vai passar pelo fogo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então preste atenção no que Pedro está dizendo. Se os falsos mestres vêm para colocar em xeque a credibilidade, a integridade da palavra de Deus, Pedro está dizendo para eles: olha, pois bem, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é confiável, vocês estão dizendo que a palavra de Deus não merece confiança. Pois entenda uma coisa: o mundo foi criado pela palavra de Deus, o mundo foi julgado no dilúvio pela palavra de Deus, e o mundo será julgado no juízo final pela palavra de Deus. Oh, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eterna, ela é poderosa. Podem os homens se levantar, podem os críticos se levantarem, podem os céticos se levantarem, podem as fogueiras arderem, e a palavra de Deus, sobranceira vitoriosa, prosseguirá a sua marcha. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Pois bem, agora vamos entender o que Pedro agora vai nos ensinar. Veja você, no versículo 7, que Pedro está dizendo que os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo. Se o primeiro juízo do dilúvio veio em água, o segundo juízo virá em fogo. Mas chama a sua atenção agora para o versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora o 12, vamos juntos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Eu confesso para vocês que, por mais fantasiosa que seja a mente humana, eu não vi ainda, e acho que não vou ver, um filme de ficção que possa representar essa cena que Pedro está descrevendo aqui. Este ano o ano passado, final do ano passado, nós ficamos assim, perplexos, e esse ano também, começo do ano, com o terrível incêndio que atingiu a Austrália. Também alguns incêndios na mata úmida da Amazônia, região amazônica. Há pouco tempo, o mundo ficou perplexo diante da Catedral de Notre Dame em Paris, que arde em chamas. Agora, você já imaginou um incêndio global? Você já imaginou um incêndio que vem de cima e que sobe de baixo? Você já imaginou um incêndio onde os céus começam a derreter? Onde as colunas do universo começam a se abalar? O teto começa a cair? E embaixo tudo está pegando fogo? Os céus e a terra entesourados por fogo, os elementos abrasados se derretendo. Você já imaginou isso?
Você já imaginou essa cena que está escrito aí, por favor, perceba no versículo 10, também a terra e as obras que nela existem, prédios, monumentos, edifícios, palácios, casas, apartamentos, tudo aquilo que o homem fez, que a arquitetura montou, que a engenharia inventou, tudo aquilo que é sólido, que é bonito, que encanta os olhos, que custa muito dinheiro, tudo isso vai derreter. Esta cena está para lá de qualquer filme de ficção. Talvez não, com segurança, ninguém na Bíblia descreveu esse dia de uma maneira tão dramática como Pedro está descrevendo. Bom, mas qual era a pergunta dos falsos mestres para questionar a palavra de Deus? Onde está a promessa da sua vinda? Essa é a pergunta. Mas essa pergunta não é só dos falsos mestres, não. Essa pergunta é dos crentes. Vou fazer uma perguntinha, por favor, responda para mim levantando uma das mãos. Quem aqui pertence à 4ª geração de crentes? Seu bisavô foi crente, seu avô foi crente, sua mãe foi, seus pais foram crentes, e você também é crente. Quem? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Então, seus bisavós falaram sobre isso. Se você teve o privilégio de conviver com seus avós, você sabe que seus avós também falaram que Jesus voltaria. Seus pais falaram disso para você. Hoje você está falando dessa mesma verdade. Aí levanta um crente e fala, mas puxa vida, mas Paulo já esperava a segunda vinda dele para o tempo dele. Pedro também. Já passaram 2000 anos, e cadê que ele não volta? De repente, a pergunta dos falsos profetas, dos falsos mestres, começa a ecoar no seu coração, no meu coração. Cadê que ele não volta? E quando os crentes começam a querer muito que Jesus volte, não é por causa de Jesus, não é porque está querendo sair dessa perrengue que está. Então, como é que Pedro trata desse assunto? Olha a resposta de Pedro. Versículo 8. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, a maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha. Eu só consigo lidar com o tempo em passado, presente e futuro. Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro, porque Deus é o eterno no agora dele. Então esse negócio de ficar contando segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, é nosso. Deus é tudo no seu eterno agora. Mas permanece a pergunta dos falsos mestres ecoando às vezes no nosso coração. Onde está a promessa da sua vinda? Por que ele não veio ainda? Pedro responde essa pergunta. Olha o versículo 9 comigo. Vamos ler juntos com voz bem clara, bem alta, vamos lá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que se ao nosso modo de ver, ele está demorando, é porque Deus é tão longânimo que não quer que você pereça, mas seja salvo. Agora, preste atenção que Pedro não está ensinando o universalismo também. Pedro não está dizendo que Deus espera que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, não. Ele está falando aí do seu povo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para quem? Para convosco. O que significa isso? Deus tem um povo, a quem Ele escolheu na eternidade, por quem Jesus morreu na cruz. E esse povo precisa ser chamado para o Evangelho. Chamado para o Evangelho. Você acha que Deus tem muito povo em São Paulo? Essas pessoas precisam ser chamadas para o Evangelho. E Deus é tão longânimo que Ele está dando uma oportunidade para que essas pessoas escutem o Evangelho, sejam salvas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em quem se arrependa e viva.
Bom, mas então alguém pode fazer a seguinte colocação. Bom, então quer dizer que se vai demorar, ou eu preciso esperar para que as pessoas se convertam, deixa eu ficar numa boa, numa nice, tranquilo, dormindo em berço esplêndido. Já estou cansado de escutar quem falou, olha, pelos meus cálculos dos mapas proféticos que eu tenho nas mãos, tem gente que tem um calendário e a maquininha na mão. Jesus não volta nos próximos 500 anos. Deixa eu dizer uma coisa, nenhum de nós tem direito de pensar assim. Paulo esperava a segunda vinda de Jesus, e Paulo era um bom teólogo. Vocês acham que era um bom teólogo? Esperava a vinda de Jesus para os seus dias. Os pais da igreja esperavam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Os reformadores esperavam a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Os puritanos da Inglaterra esperavam a volta de Jesus para os seus dias. Você e eu precisamos esperar a volta do Senhor Jesus para os nossos dias. Então Pedro vai alertar no versículo 10, ora, virá entretanto o dia do Senhor como ladrão. Em outras palavras, fique esperto, não cruza os braços, não deixa a vida levar você, não, reflita, porque na hora que você não espera ele vem. Cuidado, vigie, leve Deus a sério, acerte a sua vida com Deus, não deixe que esse dia pegue você de surpresa. Você não é filho das trevas, você é filho da luz, você não fica despercebido como as virgens nécias, você tem azeite nas suas lâmpadas, e você aguarda ansiosamente que ele volte. Pois bem, se Pedro tratou da forma como Jesus virá, agora no versículo 10 ele trata, na parte B, do efeito da segunda vinda. Nós já lemos isso aqui, mas vale a pena destacar esse ponto. Também a terra e as obras que nela existem, porque falou que os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se descerão abrasados. Mas ele diz, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ponto de reflexão. Onde você está concentrando a sua riqueza? Onde você está juntando os seus tesouros? Porque se você está fazendo da vida uma grande cruzada apenas para ganhar dinheiro, e não tem pecado nenhum em ganhar dinheiro, também não tem pecado nenhum em ser rico, aliás é uma bênção. Se você ganhou essa riqueza com um trabalho honesto, com a inteligência que Deus lhe deu e com a bênção do Eterno. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, se você focar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você granjeou na vida, apenas para investir aqui, você está investindo para o fogo, vai virar fumaça. Então é melhor que você faça outros investimentos. E Jesus Cristo ensinou a gente o seguinte, ajunte tesouro lá no céu. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão, lá não tem fogo para consumir, lá o seu tesouro é eterno. Então, é uma hora que você pensar. Se você só está investindo na terra, se você só está investindo no tempo, se você só está investindo em coisas materiais. Bom, dito isto, Pedro vai agora mostrar a consumação de todas as coisas, dos versos 11 a 13, veja comigo. Se Jesus vai voltar, e ele vai voltar mesmo, qual a consequência disso? Então, veja o versículo 11 comigo, vamos lá? Vamos ler o 11? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Pedro está dizendo? Se eu creio que Jesus vai voltar, isso precisa desembocar em mudanças morais e éticas na minha vida. Doutrina e vida estão caminhando juntas. Não dá para ter doutrina boa se a conduta não acompanha a doutrina. A vida precisa ser resultado daquilo que a doutrina ensina. Então eu creio que Jesus voltará, eu creio que quando ele voltar, tudo aquilo que a terra tem e o que o homem construiu vai ser atingido. Então eu preciso viver a minha vida, diz Pedro, em santo procedimento e piedade. Mas em segundo lugar, Pedro vai dizer que nós precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus. Olha o verso 12, esperando. E a ideia do esperar aqui é esperar na ponta dos pés, olhando para o horizonte, aguardando a volta de Jesus, iminente.
gritando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como perguntaram certa feita para João Wesley: ô João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia eu estou esperando que ele volte. Deveria ser a nossa postura, irmãos, de aguardar com grande expectativa a volta dele. Mas em terceiro lugar, olha o que Pedro vai dizer no verso 12 ainda: não é apenas um aguardar a segunda vinda com exultante expectativa, mas nós precisamos apressar o dia de Deus, apressando a vinda do dia de Deus. Você pode perguntar: eu não estou entendendo, porque a Bíblia diz que só o Pai sabe, os anjos não sabem. Como é que aquela data que está no calendário de Deus eu posso apressar? E a única maneira de você e eu apressarmos esse dia que está na agenda de Deus é falando de Cristo, para que aqueles que Deus com paciência está aguardando que sejam salvos, sejam alcançados pela graça. É por isso que a Bíblia diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, não é uma expectativa de alguém que sobe para o monte com roupa branca e daí vai voltar, então vamos ficar aqui, numa nice, numa boa, numa noia. Não, isso não. Isso não. É aguardar com expectativa, com trabalho, com evangelismo, com proclamação, avisando as pessoas: é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para Deus, é tempo de se reconciliar com Deus. Quarto lugar, confira comigo o versículo 13, porque eu penso o seguinte: quando eu leio esse texto e disse que nenhum homem do cinema ou os novelistas conseguiram jamais descrever essa cena, por mais brilhante que seja a sua mente, você fica pensando: mas se esse negócio aconteceu, eu vou ficar com medo. Você já pensou no negócio desse do céu derretendo na sua cabeça? A terra incendiada, os prédios pegando fogo. É uma cena de medo ou não é? Se você quiser ler um pouco mais, nós falamos na escola dominical hoje, leia Apocalipse 6, 12 a 17, porque essa é a cena. Jesus vem com grande poder e glória, os homens estão apavorados, fugindo não da morte, querendo a morte, estão fugindo da grandeza e do poder daquele que está vindo para julgar, e as pessoas estão querendo desesperadas encontrar um lugar para se enfiar, e não conseguem. Mas quem que vai estar com medo? Quem vai estar desamparado? Quem vai estar nessa situação de pavor? Não são os salvos, não é a família de Deus. Ao contrário, a família de Deus está aguardando, a família de Deus está esperando esse dia. E Pedro vai dizer no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É você entrando na glória, é você ouvindo a voz do Senhor: vem, bendito meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. É você recebendo um corpo de glória, é você subindo com Ele, é você estando com Ele para sempre, sempre, para reinar com Ele. Louvado seja o Senhor. Pois bem, queridos, eu quero encerrar, porque Pedro é um pregador, e o pregador não prega só a verdade, ele precisa aplicar a verdade. Então Pedro agora, como um pregador, vai dizer o seguinte: olha, eu preguei isso para vocês, falei da segunda vinda, agora e daí, o que vocês vão fazer? Então vamos ver 4 aplicações que Pedro vai fazer para encerrar o seu sermão. Primeira aplicação, olha comigo, versículo 14. Por essa razão é consequência. Diante de tudo que ele falou sobre a segunda vinda de Cristo, ele diz: por essa razão, pois, amados, leiam comigo o seguinte agora, continuando a leitura. Esperando essas coisas, que coisas? A segunda vinda de Cristo com todo o pacote. O que acontece agora? Vamos lá? Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Então, larga essas briguinhas para lá. Larga de ser enjoado, ranzinza, ficar com picuinha, brigando qualquer coisa.
que quando Jesus voltar, ele encontra em paz. A gente briga muito, não. Briga por qualquer coisa. Cria confusão por qualquer coisa. Para com isso. Pedro está dizendo, se você crê que Jesus vai voltar, para com isso. Mais do que isso, Pedro está dizendo o seguinte, você precisa ser encontrado sem mácula, irrepreensível, leva uma vida santa, leva Deus a sério. Segunda aplicação, aceite a verdade de Deus. Olha os versos 15 e 16, que coisa linda que Pedro escreve aí. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos. Que assuntos mesmo? Segundo a vinda de Cristo. E Paulo tratou desse assunto em quantas cartas dele? Em todas, exceto Filemon, que não é uma carta, é um memorando. Pequenininha carta. Mas olha o que ele diz. Nas quais há certas coisas difíceis de entender. Gente, mas que alívio para mim. Que de repente, será que eu sou meio burrinho mesmo? Não estou entendendo. Paulo está complicado demais aqui, está difícil de entender o Paulo. Ô Paulo, mas que é isso? Não, o irmão Pedro também não entendia não. O irmão Pedro estava lá lendo as cartas de Paulo, mas Deus te deu uma sabedoria, meu filho, que só deu para você, não deu para mim não. Eu não consigo entender essas coisas que você falou aqui não. Está difícil. Mas preste atenção. Ele está dizendo que as coisas difíceis, mas são verdadeiras. Porque coloca aí que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, se você não entender, busque esclarecimento. Deturpa não. Não vai falar para frente que você não está entendendo, não. Procure entender. Para você não deturpar a palavra de Deus. Mas sabe outra coisa bonita? Ele está dizendo o seguinte, como também deturpam as demais escrituras. O que Pedro está dizendo? Quando Pedro escreveu essa carta, irmãos, Pedro era velho. E quando Pedro escreveu essa carta e ele era velho, ele está dizendo que as cartas que Paulo havia escrito já eram escrituras, já circulavam nas igrejas com o peso do cânon sagrado de serem livros inspirados por Deus, já aceitos pela igreja como palavra de Deus. Por que você sabe que Pedro já era velho? Muito simples. Lá em João 21, 18 e 19, Jesus Cristo disse assim para Pedro, quando restaurou Pedro para o ministério e a vida dele. Ô Pedro, quando você era mais moço, você andava por onde você queria. Mas quando você ficar velho, as pessoas vão cingir você e você vai ser levado para onde você não quer. Jesus disse isso para ele, para dizer com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você se lembra do dia que você falou para mim, que você estava pronto a dar sua vida por mim? Lembro, Jesus, lembro sim. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. E você vai ter que morrer por mim mesmo. Mas não vai ser agora não, Pedro, vai ser quando você ficar velho. Vai ser quando você ficar velho. E sabe o que aconteceu? Pedro começa essa carta que nós lemos, abra lá, por favor, capítulo 1, versículo 14 e 15, que está velho agora. Está velho, está na hora de cumprir a profecia de Jesus. Olha aí, capítulo 1, versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Estou prestes a bater as botas, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Está lá escrito em Mateus, em João 21, 18 e 19. Jesus diz, quando você ficar velho, você vai ser crucificado, Pedro. Eles vão te cingir. Mas você vai glorificar Deus com esse dia de morte. E Pedro está dizendo aqui agora, que ele agora está velho, e ao escrever essa carta, as cartas de Paulo já eram tidas na igreja como epístolas, como palavras, como escrituras, com verdade de Deus. Então diz, aceite essa verdade. Se agarre à palavra de Deus. Terceira aplicação prática. Versículo 17. Rejeite o engano, Pedro. Rejeite o engano, povo de Deus. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses subordinados, descaés da vossa própria firmeza. Está dizendo o seguinte, hoje para de escutar gente que fala bobagem. Tem gente que parece que tem uma atração mórbida por tudo aquilo que é errado. Escutar, ler, e ver, e investigar. E aí, recebe pergunta direto. Ô pastor, você viu o que o cara falou? E o cara mais maluco do mundo. O que ele falou? O cara escuta tudo que o cara maluco falou. E a cabeça fica cheia de dúvida. Ô irmão, para de escutar gente que fala bobagem. Para quê? Estude o que é certo, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, mergulhe na Bíblia, tenha um propósito esse ano, leia a Bíblia toda.
Para de escutar bobagem, para de escutar falsos mestres, para de escutar gente que está falando loucuras e maluquices. Concentre o seu coração naquilo que é a verdade, para que você não venha se descair da sua firmeza. Quarta e última aplicação de Pedro, versículo 18. O que ele diz aí? Antes, em vez de escutar bobagem, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeiro, crescer aonde? Na graça. Segundo, no conhecimento. Nós poderíamos até inverter. Conheça no conhecimento, depois você cresce na graça. Então estude a Bíblia, sua vida vai ser melhor. Estude a Bíblia e o seu conhecimento vai ser melhor. Estude a Escritura, você vai ser um crente mais forte, mais cheio da graça de Deus. Como é que ele termina a sua carta? Uma doxologia. A Ele seja a glória, ao Senhor Jesus seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que o Senhor nos ajude a estarmos prontos, preparados, ansiosos e trabalhando para que aquele dia nos encontre exultantes, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.